Vamos lá, boa noite a todos, pessoal. Vamos começar a nossa aula hoje sobre estudo de viabilidade e assim a gente continua o nosso conteúdo, mas agora dando um enfoque mais direcionado aí para um problema específico do mercado imobiliário e assim a gente vai conectando as coisas que a gente viu sobre empreendedorismo e automaticamente expandindo esses conhecimentos, mas agora tendo uma visão mais específica do segmento de incorporação imobiliária, ok? Vou projetar para vocês aqui minha tela. Um momentinho. Beleza. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Então vamos começar. Bem, estudo de viabilidade. O nosso tema, ele tem basicamente, às vezes, algumas interpretações que ficam equivocadas. Muita gente acha que quando fala-se estudo de viabilidade, está falando de orçamento de obras. Mas, na verdade, o estudo de viabilidade é um cálculo muito prévio ainda em se falar orçamento de obras. Por quê? Quando a gente está falando em orçamento de obras, entende-se um cálculo mais específico, fundamentado em projetos, para você conseguir fazer o cálculo dos serviços e estimar, dessa forma, o custo de cada uma das etapas, de cada um dos projetos específicos do empreendimento. Quando a gente fala em estudo de viabilidade, normalmente a gente está num contexto bem ainda prévio, bem antecipado, ou seja, a gente está ali num primeiro momento falando de viabilidade numérica, viabilidade financeira numérica. E essa viabilidade muitas vezes ainda não tem como se embasar em projetos, porque você só vai fazer projetos ou detalhar o seu empreendimento uma vez que você tenha um sinal verde para executar. Então, o objetivo principal de montar o estudo de viabilidade é justamente o quê? De você entender, num escopo macro, se toda aquela engenharia financeira, se ela tem uma coerência que te faça avançar. Essa é a ideia. Porque se o estudo de viabilidade já está te mostrando que não vale a pena, naturalmente você vai abortar aquele projeto. Você vai não executá-lo ou vai simplesmente adaptá-lo, né, quando for possível, para aí sim você avançar adiante. Mas o que você quer ver com isso? Você quer ver se vale a pena ou não. Se existe uma perspectiva positiva de você ir adiante ou não. Então, a grande questão do estudo de viabilidade, né, é que nas incorporações de prédios de um modo geral, você sempre vai avaliar um determinado empreendimento a partir de um estudo. E esse estudo muitas vezes é feito com parâmetros estimados, né, parâmetros numéricos macro, que vão te dar o norte se aquilo dali realmente tem um ponto de viabilidade ou não. E a grande questão é que quando você está no estudo de viabilidade, você realmente está assim, ignorando, às vezes, uma série de informações porque, eventualmente, vocês ainda não as têm. Então, um exemplo bem simples assim, de um estudo, né, é você mapear quanto vai custar aquele terreno, quantas unidades que ele vai produzir, né, e tentar enxergar o faturamento que você vai ter naquilo ali. Ou seja, você está trabalhando de uma forma resumida a coerência macro com relação ao projeto. Isso, obviamente, uma vez que vai tomando corpo, né, você vai ter a situação de detalhar custos, né, para ser mais assertivo, mas como um conhecido meu mesmo diz, né,
no final das contas, você descobre que a conta do padeiro, feita no papel de pão rasgado da padaria, sujo de manteiga, é o que dava certo. Ou seja, a conta macro tem que fechar. A gente vai trabalhar um exemplo simples para explicar isso, que é um exemplo utilizando a compra do terreno, e vamos trabalhar também, para entender isso melhor, um outro exemplo utilizando a estratégia que se chama permuta por área subrogada. O que significa isso? Você dar um terreno para que ele seja edificado em troca de unidades prontas naquele mesmo local. Então, isso se chama, tecnicamente, permuta por área subrogada. Qual que é o fluxo, então, de desenvolvimento de um empreendimento? O fluxo macro, ele envolve, num primeiro momento, o planejamento da empresa, o planejamento estratégico da empresa, que vai apontar determinados padrões ou perfis de projetos, né? Ou públicos específicos de segmentação de mercado ou segmentação social para colocar um determinado empreendimento. Então, uma empresa, por exemplo, está definindo lá que ela vai atuar no Minha Casa Minha Vida. Ok, ela já definiu um perfil de localização, um perfil de construção, né? Enquanto o outro que vai construir um prédio luxuoso, né? Ele já está com um perfil para atender, por exemplo, um segmento de classe AA, que vai vender apartamentos por metro quadrado, um valor de metro quadrado altíssimo, e aí ele precisa de estar em boas localidades. Enfim, as empresas de incorporação, elas se posicionam no mercado de acordo com o que elas entendem que seja o perfil de empreendimento que elas vão fazer. E, naturalmente, isso já começa a segmentar localidades, regiões, inclusive parâmetros de custos mínimos e custos máximos de aquisição da principal matéria-prima, que é o terreno. Bem, uma vez que você tem essa visão, você vai partir, então, para o desenvolvimento desse projeto. Dentro do desenvolvimento desse projeto, a gente tem várias fases. E a primeira delas é o quê? Análise de viabilidade. Eu separei aqui em duas partes, análise de viabilidade 1 e análise de viabilidade 2. Qual que é a análise de viabilidade 1? É justamente o que? Você trabalhar, num primeiro momento, o planejamento e a concepção daquele empreendimento. O que é isso? Eu não preciso de saber, detalhadamente como um apartamento vai ser desenhado, mas eu preciso de saber que ele vai ser um apartamento, por exemplo, compacto, de 3 quartos, com 80 metros quadrados, ok? Eu estou definindo um padrão, não necessariamente eu tenha a informação arquitetônica ainda. Agora, uma vez que eu começo a definir essa concepção de como é que o projeto vai ser desenvolvido, aí, naturalmente, isso tem que estar alinhado e cruzando informação com projeções do mercado, ou seja, eu sei que aquele tipo de produto ele é procurado naquela região, né? Eu sei o que as pessoas daquela localidade consomem ou qual é o padrão de preços que elas costumam pagar por esses produtos, né? Como que tem que ser o produto? Como que tem que ser esses apartamentos? Tem que ter vaga de garagem ou não precisa? Qual que é o tipo de formatação da área de lazer? Pode ser mais simples? Pode ser uma área de lazer bem reduzida ou tem que ser uma mega área de lazer, né? O prédio precisa de ter grandes ambientes de hall social. Como que é isso, né? E aí, a partir dessas informações de definição, você vai mapeando, né, o seu perfil, o perfil do empreendimento. Obviamente que você vai se balizar em alguns documentos, em alguns dados, por exemplo, dados obtidos no mercado imobiliário. Aqui mesmo em Minas Gerais, a gente tem o Sindicato das Empresas que comercializam e vendem imóveis, incorporadoras e condomínios, chama Secov-MG, que eles fazem um trabalho de levantamento de dados estatísticos mensalmente, justamente para subsidiar a decisão daqueles
que vão empreender em determinados nichos da cidade. Então, isso existe e você também tem que estar se posicionando com relação a isso, né? Topologia é um aspecto muito importante também de se observar, porque a topologia do terreno, ela influencia diretamente no custo do lote, né? Ou seja, se você tiver um terreno, por exemplo, que ele é um terreno plano, né? Show de bola. Mas e se ele for um terreno num barranco em aclive? Isso aumenta o custo ou diminui o custo? Então, com certeza aumenta. Você, na hora da análise, você já vai ter que entender que para ele se tornar um terreno plano, entre aspas, vai envolver grandes contenções. Contenção significa muito concreto e muito aço. Então, isso tudo tem custo. Isso tem que ser avaliado. Terrenos em declive, apesar da dificuldade, são mais fáceis de fazer, mas você também vai ter custo de quê? De levantar os seus pilares até alinhar as primeiras lajes de subsolo ou de terra, né? E certamente você também vai ter um desembolso a mais. Então, o tipo de terreno, né? Localidade, às vezes você já conhece que determinada região ela tem um padrão de solos que implica em fundações específicas, e isso é importante saber, ou às vezes uma edificação que está próximo de uma área de curso d'água, e aí você já não consegue fazer uma fundação convencional, você vai ter que trabalhar com uma estaca, alguma coisa assim, enfim, tudo isso pode influenciar na sua análise de viabilidade prévia. E essas informações todas, elas vão se converter num estudo numérico, que é o que nós vamos aprender nos próximos momentos, nas próximas aulas, que é o quê? Como fazer esse estudo numérico. Então, uma vez que eu fiz a minha primeira análise de viabilidade e ela me mostrou que positivo, vá adiante, aí sim a gente vai passar para um segundo momento, que é o estudo preliminar. O que é o estudo preliminar? Aqui eu já começo a pensar em algumas questões específicas do projeto em si, né? Para quê? Para preparar uma perspectiva já de vendas, de lançamento, para eu ter certeza com relação à tecnologia que eu vou usar na fundação, eu posso já começar a investir aqui em ensaios de topografia, ensaios de sondagem e levantamento topográfico, né? E aqui eu já posso também começar a desenvolver, de alguma forma, alguma visão conjugada entre os projetistas, o arquiteto, o engenheiro de cálculo estrutural, enfim. A ideia é que, se tiver alguma situação específica que tem que ser observada na análise de viabilidade, né, você já vai começar a trazer aqui para o estudo preliminar. Por quê? A minha análise numérica primal já foi desenvolvida. Então, na análise de viabilidade 2 aqui, eu já vou dar um passo a mais, né? Então, agora eu quero ter certeza se a sondagem do terreno, se ela vai me agregar algum problema que gere algum custo ou não, ok? Então é o seguinte, uma vez que você tem esses pilares de percepção sobre a viabilidade inicial, obviamente você só vai avançar daí se você tiver um fechamento de negócios relativo a esse terreno. Então, a negociação do terreno ela ocorre em paralelo, basicamente, com a análise de viabilidade, mas é mais especificamente na análise de viabilidade 2, porque aqui eu já passo a ter um pouco mais de certezas relativas ao que eu vou fazer. Eu já vou ter um pouco mais de certeza sobre o padrão de solo e assim você tem como ter um pouco mais de segurança para assinar o terreno, assinar o contrato com o terreno, seja um contrato de compra e venda, ou seja até um contrato de permuta por área subrogada. Então é o seguinte, uma vez que isso tudo já está alinhado,
eu vou partir, então, né? Agora eu tenho o terreno na mão, eu vou partir para o anteprojeto. O que é o anteprojeto? Basicamente, é o projeto de arquitetura que vai te dar o arranjo naquele terreno de como você vai efetivar a sua construção. O anteprojeto, ele é muito importante porque ele permite uma série de adequações e adaptações para, uma vez que ele está afinado de acordo com os princípios da incorporadora, você vai encaminhá-lo para a prefeitura aprovar. Ou seja, todos os projetos arquitetônicos requerem aprovação do poder público. E essa aprovação significa o seguinte: ok, seu projeto está ok, então você tem permissão para iniciar a sua construção. Uma vez que o projeto de arquitetura foi aprovado no poder público, aí que a gente pega e dispara efetivamente todos os demais projetos, ou seja, o cálculo estrutural e os demais projetos de sistemas prediais, né? Projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de proteção de descargas atmosféricas, projeto de acabamentos, detalhamento, enfim, todos os demais projetos, eles têm que ser desenvolvidos a partir do pilar que é o projeto arquitetônico, que é o projeto que dá o norte de todos os demais dentro de uma edificação predial. Então, uma vez que a gente já tem um projeto de arquitetura aprovado, né, aí sim eu já parto para projeto executivo de obra, né, com definições finais de como é que alguma execução vai ser feita, tecnologia aplicada a algumas das fases da obra, né, ou determinadas execuções específicas. E uma vez que eu faço esse projeto executivo, eu já começo a construir também o meu planejamento físico-financeiro da execução desse projeto. Ou seja, eu vou dimensionar recursos financeiros para executar o projeto que eu detalhei. Uma vez que isso tudo está feito, aí, de fato, é partir para a execução, que é você executar o que foi planejado e fazer o negócio girar, fazer o empreendimento rodar e auferir os resultados esperados a partir do objetivo que é você executar a obra. Obviamente que durante a fase de execução você vai ter que trabalhar muito gerenciamento, né? Aferir o tempo inteiro se o que está sendo executado está de acordo com o planejado e, por fim, efetivar correções caso seja necessário. Ou seja, são decisões a serem tomadas ao longo do projeto, ao longo da execução do projeto. Então, esse é o processo de desenvolvimento macro do empreendimento. O que a gente vai trabalhar? Primeiro, esse estudo numérico aqui na base, na análise de viabilidade 1, e vamos trabalhar também a questão de planejamento físico e financeiro. Na verdade, a gente vai trabalhar mais o planejamento financeiro da execução para justamente entender como fazer isso na prática. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou posso continuar? Pode continuar, professor. Então vamos lá. Vamos para um exemplo prático, didático, e certamente com ele muitos vão começar a entender mais especificamente do que a gente está falando, né? Nós vamos desenvolver, neste exemplo, um estudo de viabilidade para um determinado empreendimento. E agora eu vou começar a passar as características dessa localidade, desse empreendimento, para que a gente faça esses cálculos e chegue no estudo numérico para analisar se é viável ou não. Então vamos lá. Suponha um terreno que tenha 1.000 metros quadrados. Esse terreno ele está localizado numa região tal da cidade que, de acordo com o zoneamento, ele consegue ter um coeficiente de aproveitamento de 1,2. O que é isso? Para cada 1 metro quadrado de terreno, eu consigo edificar 1,2 metros quadrados de construção.
Essa matemática, pessoal, de coeficiente de aproveitamento, ela é em função da legislação urbanística de cada município. Então, tanto o plano diretor como a lei de uso e ocupação do solo definem diretrizes de ocupação e cada zona da cidade tem coeficientes diferentes, né, possibilidades diferentes de você adquirir esse potencial construtivo. Como a gente não está aqui conversando especificamente de uma cidade ou de outra, vamos entender que o coeficiente de aproveitamento é o fator que vai multiplicar a área do terreno para você calcular seu potencial construtivo, ok? Bem, nessa localidade, o terreno está custando R$1.000 por metro quadrado. O custo para a construção de uma obra nessa localidade é de R$3.500 por metro quadrado. E os apartamentos disponíveis naquela região, né, têm um preço de venda de R$6.000 por metro quadrado, em média. E espera-se, para atender os anseios das pessoas que vão viver naquele local, a área do apartamento que se deseja é de 100 metros quadrados. Então, essas são as premissas do exemplo que a gente vai desenvolver. Vamos lá. Então, a primeira questão é: qual é o potencial construtivo deste terreno? O potencial construtivo, ele é calculado pelo área do terreno vezes o coeficiente de aproveitamento. Então, o que acontece? O potencial construtivo, que é o PCT, ele é igual a 1.000 metros quadrados vezes 1,2. Então, potencial construtivo, 1.200 metros quadrados. Significa que a gente vai edificar uma obra que tem 1.200 metros quadrados de área líquida, né, de acordo com o coeficiente que nós temos disponível e que calculou o potencial construtivo. Então tá. Então agora, esse terreno eu sei que ele pode produzir 1.200 metros quadrados de área. Qual que é a segunda questão? Beleza. Quantos apartamentos de 100 metros quadrados podem ser produzidos nesse local? E aí a gente também tem que fazer a conta. Então, o nosso N, que é o número de apartamentos, é justamente o quê? O potencial construtivo dividido pela área de apartamentos. A área desejável dos apartamentos. Então, olha só. Eu calculo o número de unidades sendo o número no meu potencial construtivo total dividido pela área esperada do apartamento. Por que eu falo área esperada? Porque, eventualmente, você vai chegar e falar: poxa, eu quero construir apartamentos de 80 metros. Aí você dividiu 1.200 por 80, te deu um número. Se o número não vier um número redondo em termos de número de unidades, você vai ter que fazer algum ajuste ali, talvez, ou vai aumentar ou diminuir um pouquinho mais na edificação do apartamento, para que você consiga ter, por exemplo, um número par de unidades para te permitir fazer no mesmo pavimento mais de uma unidade, e assim sucessivamente. Então, a ideia é: o número de unidades ele é direcionado pelo potencial construtivo e a sua área esperada do imóvel. Seguindo, quanto vai custar a construção de uma unidade? Então, a gente também tem como calcular, porque o custo de construção de uma unidade vai ser igual à área da unidade, a área padrão do apartamento, né, vezes o custo de construção estimado por área real privativa principal. O que é a área real privativa principal? É a área da porta para dentro do apartamento. Então, aqui é um ponto bem importante, e eu coloquei aqui a norma 12.721, que é onde estabelece o critério de o que é área real privativa e principal.
Então, para a gente entender de uma forma bem fácil, eu estou falando daquela área da porta para dentro do apartamento. Por quê? Porque essa é a área que todo cliente entende. Na hora que a gente estiver falando em venda, vai ser mais fácil. Mas, por exemplo, se você chegar para uma pessoa e falar com ela que o apartamento tem 150 metros, por exemplo, é porque ele viu lá no IPTU ou porque está lá escrito na matrícula dele, eventualmente, se lá tiver escrito isso, mas estiver encampando vaga de garagem, área de corredor rateado e tal, não é o que uma pessoa quer ouvir. Ela quer ouvir o quê? Se ela fechar a porta, o que ela tem de área privativa? A área que é só dela. Então, ela entende que a área real privativa é a área só dela. Mas, vaga de garagem, por exemplo, ela é uma área privativa. Ela é só da pessoa. Se a vaga é uma vaga demarcada, ela é uma vaga que compete única e exclusivamente a uma pessoa. Então, por que a gente usa esse último adjetivo, que é o principal? Porque a vaga de garagem é uma área privativa acessória. Ok? Um box de despejo de uma unidade é uma área privativa acessória. Agora, a área privativa principal é aquela que está da porta para dentro. Ok? Então, se a gente está falando que nós desejamos ter apartamentos de 100 metros quadrados nesse prédio, qual que é o custo de construção de uma unidade? Vai ser igual a essa área do apartamento projetado vezes o R$ 3.500 por metro quadrado, que na verdade é o nosso parâmetro de custo unitário, né? Que nós temos disponível para fazer um cálculo por estimativa. Então, 100 metros quadrados vezes R$ 3.500 por metro quadrado é igual a R$ 350 mil. O que é importante dizer? Professor, de onde saiu esse R$ 3.500 por metro quadrado? Esse R$ 3.500 por metro quadrado saiu de duas formas. Ou você já tinha histórico de outras obras parecidas com aquele perfil, que te permitem chegar no cálculo de quantos R$ 1.000 custou por metro quadrado aquela obra, e você passa a utilizar esse número para fazer cálculos estimados, ok, perfeito. É o que acontece na prática. Então, digamos assim, suponha que você tem um apartamento, um prédio, que tenha 4 apartamentos só de 100 metros quadrados, ok? Esse prédio, porventura, custou R$ 1.200.000 para construir. O que é o custo da construção por metro quadrado? Eu vou pegar 1.200, 1.200.000, dividir por 4 imóveis de 100 metros quadrados. Ou seja, eu vou conseguir calcular o meu custo de construção unitária da unidade para que esse número me subsidie no futuro. Onde que as pessoas às vezes se confundem? Quando a gente tira o alvará de construção, no alvará consta a área de todas as lajes que vão ser executadas naquela obra. Só que, por exemplo, a área da vaga de garagem vai ter o mesmo valor da área de apartamento? A área da laje que vai suportar a caixa d'água vai ter o mesmo valor de apartamento? Não. Então é por isso que a gente divide o valor total do potencial construtivo apenas pelo valor estimado da unidade da área da porta para dentro, ou seja, da área real privativa principal. Sendo assim, a gente vai precisar de que, para calcular o custo de construção unitária, a gente vai ter que ter um parâmetro prévio de quanto que custa o metro quadrado de construção. Agora, se for sua primeira obra, você nunca viu isso na vida, né? Como obter esse número? Boa pergunta. Certamente você vai ter que obter esse número com empresas que estão no mesmo segmento. Então, eu até brinco, às vezes vai ser numa mesa de bar que você vai conversando com uma outra pessoa da área, trocar informações e figurinhas a respeito do custo de construção por metro quadrado. Se você já é uma empresa que vem executando obras recorrentemente, certamente você também já vai ter um número desse dentro da sua base de conhecimento para nortear planejamentos futuros.
Voltando para o exemplo, custo de construção da unidade, 100 metros quadrados vezes R$ 3.500 por metro quadrado, então eu chego a R$ 350 mil o custo de construção de uma unidade. Bem, não adianta pensar em uma unidade apenas, eu preciso de ter a visão global do empreendimento. Então, a pergunta seguinte, quanto vai custar a construção de todo o empreendimento? Então, se eu tenho X unidades, no caso eu tenho 12 unidades, eu vou multiplicar essas unidades vezes o custo de construção de cada unidade. Então, o custo de construção total vai ser igual a R$ 350 mil vezes 12 unidades que tem nesse prédio. Então, essa obra está orçada, por estimativa, em R$ 4.200.000. Ok, falamos apenas até agora de custo de construção, mas o prédio precisa de estar situado em algum local. E esse local é o lote, é o terreno, e ele tem um custo também. Então, neste exemplo, a gente vai fazer a compra do terreno. E foi dado no início do exemplo, né, que o custo do metro quadrado de terreno estava R$ 1.000 por metro quadrado. Então, como que eu vou calcular o custo do terreno? Eu vou multiplicar a área do terreno vezes o preço unitário do terreno. Então, eu vou ter que o custo de terreno é igual a 1.000 metros quadrados, que é a área do terreno, vezes R$ 1.000 dividido por metro quadrado, que é justamente o custo unitário do terreno. Essa matemática vai dar R$ 1 milhão o preço de compra desse terreno. Ok? Então, nós agora já sabemos quanto vai custar o terreno. Se eu sei quanto custa o terreno e eu sei quanto custa para construir, então agora eu tenho a informação do custo total do empreendimento. Então, o custo global do empreendimento vai ser igual ao custo de terreno mais o custo de construção total. Ou seja, o meu custo global dessa operação vai envolver R$ 1 milhão, que é o custo do terreno, mais R$ 4.200.000, que é o custo estimado para a construção do prédio. O custo global, então, ficou em quanto? Ficou em R$ 5.200.000. Todo mundo entendeu até aqui? Entendido. O que a gente fez foi somar o custo do terreno e o custo da construção. O custo da construção, ele foi balizado em um custo por estimativa e o custo do terreno foi estimado também por uma área multiplicada por um custo médio de venda de terrenos naquela região. Pode falar. Professor, o CA também entra como garagem hall também entra como área construída, não? No CA? O CA, ele na verdade ele é mais complexo do que isso. Porque no caso de BH, por exemplo, essa nova lei fez muita restrição à edificação de vagas. Ou seja, se você construir a vaga, você perde no coeficiente. Mas isso só acontece a partir de um número de vagas. Mas são muitas continhas. Não é um número que está saindo assim tão fácil, do tipo, você vai lá e multiplica por X. Não, tem vários parâmetros. E esses parâmetros de custo de construção, de coeficiente de aproveitamento, etc., a grande questão é que cada localidade tem uma regra. Cada município tem uma regra. Então, para a gente deixar aqui de uma forma mais genérica, existe um coeficiente de aproveitamento. Isso que é importante você saber, né? Ou seja, vai existir um coeficiente que vai multiplicar a área do seu terreno para te falar exatamente o que vai ser construído. Na lei antiga de Belo Horizonte, antes de 96, aliás, de 96 em diante, até 2000 tem que confirmar o ano certinho. O fato é que varanda, por exemplo, varanda não descontava no potencial construtivo.
Então, uma edificação comum podia ter até 10% da sua área real privativa para edificação de uma varanda. E o que o pessoal fazia? Vai lá, faz a execução da obra com as varandas, depois que passou abaixo o habites, eles vão lá e fazem o fechamento da varanda, integrando esse espaço à sala. É legal isso? Não, não é legal. Por quê? Porque a lei, hoje, principalmente, ela fala o seguinte, que se você está recebendo um bônus para ter varanda, se você não quisesse usufruir desse bônus, significa que o seu apartamento seria menor. Se você colocou a varanda, então você não pode fechar a varanda, a não ser que você não só tenha coeficiente ou compre a área da prefeitura para regularizar. Esse processo de regularização da área, com o novo plano diretor, ele está mais facilitado. Então, muitas pessoas estão conseguindo anistia relativo a esse ponto. Mas a grande questão é que cada local do país, cada município tem suas regras. E a pessoa que está fazendo o cálculo de viabilidade, é fundamental que ela conheça as regras para que ela chegue em números mais assertivos possível. Ok? Alguém não entendeu? Posso seguir? Pode. Então tá. Agora vamos entrar na questão do preço de venda. A gente já fez a conta de quanto vai custar, seja para o lote, seja para a construção. Ok? Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Havia deixado a água longe. Vamos lá. Próximo passo agora, então, é saber o seguinte. Por quanto que eu consigo vender um imóvel nesse local? Então, como que eu vou saber isso? Por quanto que se vende um apartamento? Eu vou ter que fazer pesquisa de mercado, né? Eu vou buscar a informação no mercado para ter uma tendência média de custo de valor de venda das unidades, ok? E assim eu vou calcular. Então, o valor de venda de uma unidade é igual à área da unidade padrão, a área real privativa principal, vezes o valor de venda unitário. O valor de venda unitário, pessoal, é pesquisa de mercado. Ou seja, eu sei por quanto se vende apartamento lá no bairro Lourdes. Eu sei qual é o valor médio de venda no bairro Buritis. Eu sei qual é o valor médio de venda no bairro Prado. Então, eu tenho indicadores. Ou seja, eu sei qual é o valor que vende e, a partir daí, então, eu vou calcular na expectativa de valor daquela unidade. Ou seja, o valor de venda vai ser igual 100 metros quadrados, nesse exemplo, vezes R$6.000 por metro quadrado. Então, os apartamentos do nosso empreendimento hipotético, do nosso empreendimento exemplo, vai ser igual a R$600.000 médio por unidade. Ok? Ok. Calculei o apartamento. Por quanto que eu vendo o empreendimento inteiro? Eu vou multiplicar o valor de venda de uma unidade pelo número de unidades. Então, o meu VGV, que é uma sigla super importante do mercado imobiliário, que é o valor geral de venda, é igual ao número de apartamentos vezes o valor de venda de uma unidade. Então, neste caso, neste exemplo, o VGV é igual a 12 vezes R$600.000, ou seja, eu tenho um valor aí de vendas de um determinado empreendimento de R$7.200.000. Ok? Então, pessoal, o que eu fiz até agora? Por que a gente fez esse tanto de conta? A gente foi lá primeiro e calculou o custo de construção, a capacidade de construção total. Então, nesse imóvel, nesse terreno, a gente poderia produzir 1.200 metros quadrados. Nós calculamos quantas unidades vai ter no prédio. O prédio vão ter 12 unidades de 100 metros quadrados. Calculamos o custo de construção de uma unidade. E assim, nós calculamos também o custo de construção
de todo o empreendimento, 4.200.000. Depois a gente calculou o custo de terreno, R$ 1 milhão. Então, nós chegamos no custo geral, custo global de R$ 5.200.000. E temos também o cálculo de quê? Do VGV estimado. Então, qual que é o cenário? Esse projeto, ele tem o valor de 5.200.000 com uma perspectiva de custo, e se depois você acabar o prédio e vender todas as unidades, vai vender por 7.200.000. Ou seja, você vai ter um ganho aí, uma margem de R$ 2 milhões. E aí, a grande questão é, a gente tem que entender que o que a gente está buscando, no final das contas, é justamente enxergar resultado. O que é o resultado? É a diferença entre tudo que entra menos tudo que sai. Então, o resultado é igual ao valor geral de vendas menos o custo global da obra. Então, no nosso exemplo aqui, qual é o resultado desse empreendimento? O resultado desse empreendimento é 7.200.000 menos 5.200.000. Ou seja, esse empreendimento vai nos gerar um resultado de R$ 2 milhões. Ok? Então, com o resultado, a gente vai calcular a margem de lucro do empreendimento. Como que calcula a margem de lucro do empreendimento? A gente vai dividir o resultado pelo custo global, ou seja, eu estou falando do valor da margem em relação ao custo. A margem de lucro, ela, nesse exemplo em específico, vai ser igual a quanto? R$ 2 milhões, que é o resultado, dividido por 5.200.000, é igual a 38,46%. Então, o que significa? Que R$ 2 milhões como resultado está sendo comparado a quê? Ao montante total de dinheiro que eu tive que despender para investir nesse imóvel para que ele me gerasse uma receita. Então, nos 5.200.000, temos o que ali? Temos o valor total investido como parâmetro para a gente calcular o percentual do resultado. Nesse caso, nesse exemplo, o resultado está dando 38,46%. Gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Não sei quem pode responder primeiro. Você construiria uma obra que desse 38,46% de resultado? Sim. Quem pode responder? Eu responderia sim. Por quê, Gabriel? Não é Gabriel, não, é João Vitor. João Vitor, perdão, desculpa. Porque 38% seria uma margem boa para um investimento, né? Hoje, Isso aí é boa? para mim é boa, porque eu vejo, por exemplo, no mercado financeiro, igual a gente estava jogando aquele jogo lá de ação, uma ação conseguir subir 10, 20% já demora bastante tempo. Agora depende do tempo, na verdade, também que vai ser construído. Se for de 1 ano, beleza, é um bom investimento. Se demorar 2, 5 anos, aí já é outra história. João, isso que você colocou é muito importante. Por quê? O grande detalhe agora, para chegar nesse tipo de conclusão, é quanto tempo eu gasto para fazer com que essa margem de lucro dê certo? Quanto tempo que eu gasto para fazer com que esse resultado dê certo? E assim, o parâmetro começa a mexer. Então, vamos supor que essa obra de 38,46% de resultado termine em 2 anos, ok? Certamente ela vai estar dando um retorno maior do que 1, alguma coisa por cento, né? E que hoje é mais alto do que as aplicações de renda fixa. Então, passou a ser interessante. Agora, e se a gente estivesse falando aqui que esse resultado fosse ser consolidado em 5 anos? Muda um pouco a história. Então, o tempo é uma informação que tem que andar junto para você fazer uma análise se o investimento é viável ou não. A margem é uma informação importante, mas ela passa a ter valor dependendo do tempo que ela gasta para ser realizada.
Porque se ela for num prazo muito longínquo, não tem jeito, aí fica ruim. Agora, o que as pessoas comparam? Elas comparam com os empreendimentos, ou melhor, os investimentos, principalmente oferecidos pelos bancos. Então, se o banco não está pagando bem os títulos de renda fixa, né, que é o momento que a gente está vivendo agora, a pessoa não vai querer ficar lá no banco lá ganhando 0,3%. Se chegar para ela um empreendimento como esse, que esteja dando aí um percentual mensal acima de 1,2%, 1,3%, a pessoa topa e vai. Então, aí que começa a história. O dinheiro, ele fomenta os lugares onde ele ganha mais dinheiro. Então, a construção civil ficou parada há muito tempo, por quê? Porque os bancos estavam entregando margens de resultado, percentuais altos, que era muito mais vantajoso e com menos risco. Mas agora, por exemplo, que as taxas de juros estão muito baixas e os títulos não estão pagando praticamente nada, o que está acontecendo com o capital? Ele está entrando de novo na linha de produção. Ele está produzindo novamente obras, projetos, porque o dinheiro precisa de ser melhor rentabilizado em relação às aplicações financeiras de renda fixa que estão disponíveis no momento. Então, é por isso que o mercado começa a rodar. É porque esse 38,46 começou a ficar atrativo. Ele está pagando melhor do que uma aplicação de renda fixa. Então, é nessa hora que a economia no mercado de construção civil, o mercado imobiliário começa a girar. Por quê? Porque o investidor enxerga no mercado imobiliário uma possibilidade real de monetizar resultados melhores. Ok? Então, a gente precisa agora de entender, deixa eu voltar aqui com a apresentação. Ok? O que a gente quer saber, né? Então, se a margem de lucro que foi aferida, se ela é interessante, se ela é satisfatória. Eu preciso de saber em quanto tempo que esse investimento vai ser realizado. Eu tenho que entender como que o tempo influencia no meu retorno, né? Então, por exemplo, se o empreendimento vai precisar de 2 anos para ser construído, será que vale a pena? E se for 4 anos, será que vale a pena, né? Devo prosseguir ou não? Qual que é o prazo de apresentação de um projeto? Então, é nesse momento que a gente está fazendo aquela análise de viabilidade 1 lá que eu mostrei para vocês no início da aula. Entendem? E aí, gente, a gente vai para o segundo ponto, né? Que é a viabilidade de um empreendimento por meio da permuta. Quem já ouviu falar aqui sobre permuta? Algum parente, algum conhecido ou na empresa que você trabalha? Vocês já ouviram falar sobre essa modalidade de comercialização de imóveis? Eu já. Já? Já. Ok. Mais alguém? Eu também. Não estou lembrado do explicado, não. Exatamente. Acabou também de falar no início da aula. Oi? O senhor também falou no início da aula também. Eu conheço. Sim, eu estou perguntando porque, assim, para muitos ainda é novidade, né? E aí a gente, só para a gente entender. Mano, aqui. Bem, então vamos lá. O que é a permuta por área subrogada? É uma forma de aquisição de terreno para edificação do empreendimento. Você vai entregar ao proprietário do terreno unidades prontas no final do empreendimento em troca do direito de construir as demais unidades permitidas no potencial construtivo do mesmo. Então a ideia é o seguinte, olha, eu vou ficar, vamos supor, com 20% e eu estou liberando os outros 80% do meu terreno para que a incorporadora desenvolva o projeto, execute
e entregue as minhas duas prontas. Em contrapartida, ela vendeu 80% da área de potencial construtivo para terceiros e assim auferiu ganhos. Essa é a ideia da permuta. Então é o seguinte, vamos lá. É o mesmo estudo de viabilidade que a gente estava trabalhando no exemplo, mas agora com uma diferença. O terreno vai ser negociado por meio de permuta. Então vamos lá. É o mesmo terreno de 1.000 metros quadrados. Ele está na mesma localização, então ele continua sendo um terreno que tem um aproveitamento de 1,2. O terreno vai ser permutado por 16,67% das unidades. Aqui tem um percentual, mas esse percentual, gente, na prática, ele é meio que calculado de acordo com o local, com a localidade. Então é importante vocês saberem que não é um parâmetro fixo, tá? Esse aqui é um parâmetro que é um ajuste comercial entre as partes. Bem, o custo de construção continua do mesmo tamanho, ou seja, eu vou construir o prédio e ele vai custar os mesmos R$ 3.500 por metro quadrado. O preço de venda também, a pesquisa de mercado é a mesma, então a gente continua aqui a R$ 6.000 o metro quadrado. E a área de apartamento é de 100 metros quadrados do mesmo jeito. Então, a única coisa que mudou aqui é que não se fala agora em valor para a compra do terreno. A gente está falando aqui agora em permuta, em troca de 16,67% do potencial construtivo para ser entregue acabado em troca dos 83,33% de potencial construtivo que vai ser desenvolvido pelo incorporador. Então, vamos lá. Vamos fazer as continhas todas de novo aqui. Capacidade construtiva do terreno. Modificou? Não, é a mesma. O terreno continua no mesmo lugar, ou seja, o custo de construção total não teve alteração. Perdão, a capacidade de construção total não teve alteração, ela continua em 1.200 metros quadrados. Ou seja, se é permuta, se não é, potencial construtivo ele está vinculado ao terreno. Não mudou nada. Número de apartamentos que poderão ser produzidos. Mesma coisa, não mudou nada. Número de apartamentos continua sendo o meu potencial construtivo dividido pelo número de apartamentos, ok? Então, a quantidade de apartamentos que nós vamos conseguir construir vai ser 12 unidades. Ou seja, é o mesmo prédio que nós estamos trabalhando no primeiro exemplo. Quanto vai custar para construir uma unidade? Continua construindo a unidade pelo mesmo preço. Por quê? A área do apartamento continua igual, né? Então, eu tenho a mesma área de 100 metros quadrados e eu tenho o mesmo custo de construção unitário estimado de R$ 3.500 por metro quadrado. Então, meu custo de construção vai ser igual a R$ 350.000 por unidade. Não mudou nada. E para construir o prédio inteiro, vai mudar alguma coisa? Não, ele continua sendo do mesmo tamanho. Então, meu custo de construção global também fica igual, porque ele é o custo de construção multiplicado pelo número de apartamentos. O custo de construção global vai ser igual a 4.200.000. Uma observação importante que eu tenho que fazer para vocês aqui é o seguinte. Nós estamos fazendo um exemplo didático. Todos os apartamentos do prédio aqui têm a mesma área. Mas, se você estivesse trabalhando um empreendimento que tivesse várias tipologias de apartamento, certamente daria um trabalho a mais, porque você teria que fazer uma ponderação de custos para cada uma das unidades. Mas o que é importante entender é que vai existir sempre um somatório total de quanto que aquela edificação vai custar. Ok? Quanto vai custar o terreno? Agora é que entra o X da questão. O terreno não vai ser pago em dinheiro, ele vai ser pago em permuta. Como que funciona isso?
O número de unidades que vai se construir são 12 unidades 100 metros quadrados. O percentual de permuta foi de 16,67%. Então, se eu multiplicar 12 vezes 16,67%, eu chego em 2 unidades. Ou seja, eu vou, para viabilizar uma obra neste terreno, entregar ao proprietário 2 unidades prontas e acabadas ao final, em troca dele ceder o resto do terreno para eu fazer o empreendimento e assim eu construir, eu fazer a construção de 83% restante e vender para os outros. Essa que é a ideia. Então, quanto que vai custar o terreno? O custo do terreno agora não é mais uma compra direta. O custo do terreno é o custo para construir a permuta, ou seja, quanto vai custar para eu construir 2 unidades? Vai custar 2 vezes 350 mil, que foi o valor que a gente calculou lá, o valor por unidade. Agora, eu posso fazer essa conta aqui também, do mesmo jeito, vai chegar no mesmo lugar, que é de multiplicar o percentual de permuta vezes o valor total da edificação a ser construída. Então, se a minha edificação custa 4.200.000, 16,67% vai dar 700 mil, que é exatamente igual a 2 apartamentos vezes 350 mil. Ok? Quanto que vai custar todo o empreendimento? Nesse caso, agora o custo da permuta já está incluso no custo de construção global. Por quê? Olha só. O custo de um apartamento de 350 mil, ele é um custo que independe se, na verdade, a relação jurídica da compra e venda ela é uma alienação normal ou é uma permuta. Ok? Então, a grande questão agora é o seguinte. O prédio custa quanto para construir? Custa 4.200.000. Eu vou subtrair as unidades de permuta? Não, porque elas vão ter que ser construídas de uma forma ou de outra e alguém vai pagar por elas. Agora, se o custo de construção global continua em 4.200.000, né, eu vou ter que observar que esse valor de construção do prédio não vai ser acrescido com mais um custo de aquisição de terreno. Essa que é a ideia. Na permuta eu não tenho que pagar pelo terreno diretamente, mas ele vai me impactar onde? Na questão da venda. Onde? Eu não vou ter todas as unidades mais para vender. Então vamos entender aqui, ó, valor de venda. Mesmo raciocínio. Vai ser a área da unidade, do padrão do apartamento, vezes o valor de venda unitário. Então, se não houve alteração, significa que eu continuo vendendo apartamentos nessa localidade por 600 mil reais. Por quanto se vende todo empreendimento? Agora aqui todo mundo tem que ter muita atenção. O número de apartamentos que podem ser vendidos diminuiu uma vez que eu fiz a permuta. Então, no primeiro exemplo, eu podia edificar e construir, né, e vender 12 apartamentos. Agora, se eu pegar, nesse caso agora que tem permuta, eu tenho 12 apartamentos para vender? Não tenho. Eu tenho quantos? Eu tenho 12 menos os 2 da permuta. Então, a minha permuta tira 2 apartamentos da minha venda. Então, o meu valor geral de vendas agora vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual o número de apartamentos do prédio menos os valores de menos a quantidade de apartamentos permutados multiplicado pelo valor venal dos imóveis. A partir desta informação, né, com o número de apartamentos sem a permuta, a gente chega aqui que o valor geral de vendas é igual a 6 milhões de reais.
Então é o seguinte, quanto que deu de resultado, portanto, essa obra? Nesse formato. O valor geral de vendas, menos o custo global de construção, vai nos dar a informação de resultado, que é igual a 1.800.000. Então é o seguinte, quanto que tinha dado de resultado no exemplo 1? No exemplo 1, o resultado total era de 2 milhões. Nesse exemplo 2 agora, o resultado é de 1.800.000. E aí a pergunta é, né? Esse resultado, ele vai ser o norteador do cálculo da margem. Então, olha só, a margem é igual ao resultado dividido pelo capital aplicado, né, o custo global da construção, vezes 100%. Olha só isso, gente. A margem de lucro no exemplo 2, ela vai ser igual a quanto? Quanto de resultado que eu tenho? 1.800.000. Quanto que eu pus de dinheiro? Eu pus 4.200.000. Essa razão está dando 42,86%. A pergunta é, né? Qual dos dois é o melhor negócio? Por quê? Lá atrás, no início da apresentação do exemplo didático 1, lá a gente ganhava 2 milhões de reais, mas percentualmente era menor do que se você trabalhar na permuta, que 4.200.000 passa a ser seu custo de construção, você usa o valor do resultado para calcular e você chegou num valor de percentual mais alto. Olha só. Agora a gente tem como enxergar e comparar os dois exemplos. Vamos lá. Qual o valor da permuta no primeiro exemplo, né? Qual o valor da permuta? O empreendedor vai pagar pela permuta o preço do custo. Então, para construir 2 apartamentos de 350 mil reais, a gente vai gastar aí 700 mil reais. Então, para o empreendedor, construtor, incorporador, o valor que ele está desembolsando na permuta é de 700 mil reais. Agora, qual que é a percepção do proprietário que vai receber o apartamento? O proprietário do terreno que fez a permuta e que depois do ciclo ele vai chegar lá e falar, não, agora eu não tenho mais um lote, agora eu tenho 2 apartamentos. Na cabeça dessa pessoa, desse como é que fala? Não vou falar cliente não, mas do dono da permuta, o que recebeu as unidades da permuta, ok? Na cabeça dele ele tem 2 apartamentos de qual valor? A gente não falou lá que vende por 1 milhão, por 600 mil reais cada apartamento? Na cabeça dele, a gente consegue, na verdade, entender facilmente que ele tem a propriedade de 2 imóveis de 600 mil. Então, na cabeça do proprietário, ele está ganhando 1.200.000 e o construtor está pagando 700 mil. Qual que é a ideia? Todos estão muito felizes com o negócio. E isso tudo é uma estratégia importante para você conduzir um fechamento de um negócio. Por quê? Quais são as vantagens da permuta, então, para o empreendedor? Primeiro, o custo é menor do que o valor de mercado do próprio terreno. Então, por exemplo, se você consegue comprar um terreno na permuta, certamente, pelo fato de você conseguir ter margem nessa construção, você já está tendo um ganho. Ok? E, além disso, que também é fundamental entender, é que se você está fazendo uma permuta, você não está fazendo um pagamento inteiro de uma compra de terreno logo no primeiro momento. Você não está comprando terreno, você está fazendo o quê? Você está pagando o terreno ao longo da obra, ou seja, a cada mês você vai lá e constrói mais um pouquinho da obra. Então, significa que as unidades todas estão sendo construídas normalmente
e você tem a possibilidade, como empreendedor, de ir pagando por isso, pagando pelo empreendimento ao longo do tempo, ao longo da obra. Essa que é a grande ideia. Então, para o empreendedor, a permuta é bem interessante. E para o proprietário do imóvel, do terreno? Considerando que se ele, porventura, não tem a necessidade de capital de giro, e eu te falo que isso acontece demais, as pessoas às vezes estão lá todas bonitinhas, andando para lá para cá, mas existe endividamento, existe protesto de Serasa, existe um monte de coisa. Então, qual que é a ideia? É que a gente, para o proprietário, né, ele enxergar que aquele imóvel que ora estava lá gerando despesa, ele trouxe ele para dentro da agência de comunicação, fez um material bem mais bonito, mais atrativo, pode ser que rapidamente ele consiga digamos assim, monetizar mais dinheiro do que se ele tivesse ali simplesmente vendendo o terreno, ok? Então, para o proprietário do terreno é uma boa e para o dono do empreendimento também é uma boa. Qual que é a desvantagem para o empreendedor? Na verdade, eu não diria nem que é uma desvantagem, mas o único detalhe é que, nesse comparativo, o resultado nominal financeiro do exemplo 1 é maior do que o exemplo 2, porque a margem nominal é maior, mas nós já entendemos que a margem percentual é melhor no exemplo 2, ou seja, significa que a permuta, sempre, nesse caso, ela é bem mais interessante de acordo com os parâmetros que foram postos. Ok? Agora que a gente começou a entender melhor com esses dois exemplos, eu vou apresentar aqui para vocês o que eu chamo de fórmula-mãe da incorporação. Essa fórmula é a mais importante do curso. Por quê? Ela vai nortear todas as nossas análises daqui para frente. E é importante que vocês a lembrem de cor, sempre. O que é a fórmula-mãe da incorporação? A fórmula-mãe diz o seguinte, que o preço de custo de uma unidade é igual à fração ideal mais o custo de construção. Então, o que é a fração ideal? A fração ideal, gente, é o valor correspondente ao que nós diríamos ser o custo do terreno. Então, por exemplo, vamos supor que você vai construir um prédio de 10 apartamentos. Se você pegar o valor do terreno e dividir em 10 partes, cada um vai pagar a fração, né? Teoricamente, 1/10. Mas espera aí, se eu tivesse dividindo o terreno igualzinho para todo mundo, né? Na verdade, nunca mais o terreno seria igual nas suas partes, porque se você fosse dividir o bolo, né? Alguém ia ficar com a parte do fundo, o outro com a parte da frente, o outro com a parte lateral. Então, o que acontece num prédio normal existem várias unidades, vamos supor 10, cada um está num andar. Os andares mais altos têm vista, os andares mais baixos não têm vista. O apartamento de fundos está virado para a comunidade, o apartamento de frente está virado para a montanha, o outro, enfim. Cada uma das unidades de um prédio vão ter apelos ou variações, né, digamos assim, de valor por causa da sua localidade. Então, a fração ideal significa o seguinte: qual que é o preço correspondente ao terreno de cada uma dessas unidades? Então, mesmo que elas tenham a mesma área, ou seja, a fração ideal área tem o mesmo coeficiente, mas a fração ideal valor não necessariamente é o mesmo. Ou seja, é como se você tivesse dentro do mesmo prédio a cota de lote, ou a cota correspondente ao terreno, variável de acordo com algumas características que aquela unidade tem perante as demais. Então, fração ideal, essa fórmula, fração ideal valor,
ela vai variar. Cada unidade pode ter o seu valor diferente. Agora, e o custo de construção? Se eu tenho unidades que são rigorosamente iguais, o custo de construção vai ser diferente por quê? Não vai ser diferente, ele vai ser o mesmo. Ou seja, não tem variação. O custo de construção, ele é uma variável ligada única e exclusivamente à área construída. Então, se todo mundo tem a mesma área a ser edificada, o custo de construção também é o mesmo. Então, o custo de construção está vinculado diretamente à área de cada uma das unidades. Portanto, o custo para construir, por exemplo, um apartamento no primeiro andar é igualzinho o custo para construir um apartamento no último andar. Só que o último andar não tem uma vista melhor? Tem. Ele paga mais pela fração ideal e não pelo custo de construção. A componente dessa fórmula que vai fazer a variação do preço de uma unidade acontecer é a fração ideal. Se todas as unidades têm a mesma área, o custo de construção vai ser rigorosamente igual. O que faz variar o preço de custo de uma unidade é justamente a fração ideal, por causa desses motivos que eu acabei de explicar para vocês. Não para por aqui. A gente ainda tem algumas situações que precisam de ser ditas e nas nossas planilhas a gente vai primeiro trabalhar de uma forma bem simplória, mas mais à frente nós vamos ter que trabalhar sabendo que existem algumas situações que aumentam a complexidade do estudo de viabilidade, né? Não é um bicho de sete cabeças, mas a gente precisa de fato saber que elas existem. A primeira delas, né? Os valores de venda que nós estimamos nos exemplos como R$6.000 o metro quadrado, para aquela região hipotética, né? Quando eu vendo um imóvel, eu tenho que pagar impostos. Então, eu tenho que saber que o valor de venda que eu estou utilizando para fazer a projeção da minha análise numérica, tem que saber que aquele valor não vai entrar líquido. Eu vou ter impostos que serão recolhidos a partir daquele momento. Quando eu vendo um imóvel, normalmente também eu tenho custos com as intermediações, as corretagens imobiliárias. Então, se o corretor fez a venda do imóvel, haverá uma despesa com essa intermediação, com essa comissão de vendas, e que em algum momento também eu tenho que refletir na minha planilha financeira. Eu tenho que já deixar esse número lá disponível. Valores médios de mercado versus seleção das unidades permutadas. Apesar de a gente ter utilizado um valor médio para fazer a conta de análise de viabilidade, a gente sabe que no empreendimento real, o apartamento mais alto é mais valorizado que o apartamento mais baixo nos prédios que tem elevador. Quando o prédio é de escada, aí a unidade mais valorizada não é a mais alta. Normalmente é o segundo andar. Ou seja, é o apartamento que eu subo menos escada e que não está devassado por ninguém. Normalmente são os apartamentos mais valorizados. Então, o que acontece? Se eu venho... Vamos pegar o exemplo 2. Eu acabei de fazer uma permuta num prédio que tem 12 apartamentos e eu vou entregar 2 apartamentos de permuta. Se eu, por negociação, entreguei os 2 apartamentos mais altos, o valor da permuta vai ficar um pouquinho mais carregado. Por quê? São os apartamentos mais valorizados do prédio. Se eu pegar os mais baixos também, por outro lado, pode ser que não dê jogo, pode ser que seja um motivo de impedimento no fechamento de uma negociação. Então, é muito comum para pacificar essas situações de que as unidades permutadas são unidades que estão na metade ou no meio do prédio, de tal forma que o valor médio de mercado de unidades que foi utilizado para o cálculo do estudo de viabilidade seja o valor médio das unidades que são entregues ao permutante. Então, assim, o que é importante alertar é que, dependendo da unidade
que eventualmente for selecionada para atender essa questão da permuta, você vai ter situações diferentes de análise de viabilidade macro, tá bom? Sobre os custos, também tem que ser considerados as questões de diferenciação de unidades. Tem algumas incorporadoras que trabalham no mesmo pavimento diversas unidades com áreas diferentes. A MRV mesmo tem projetos que ela tem 8 apartamentos no mesmo andar, cada um com um tamanho, né? Então você precisa de entender que isso existe também. Além, obviamente, de variações como, por exemplo, coberturas, áreas privativas e apartamentos de certa forma diferenciados que não teriam o mesmo comportamento de área padrão para você fazer um cálculo tão genérico igual a gente mostrou nos exemplos anteriores. Ou seja, se o prédio tiver vários detalhes, esses detalhes têm que ser contemplados de alguma forma na planilha de estudo de viabilidade. Custos de incorporação e lucro do incorporador também são itens importantes. O que é custo de incorporação? É todo tipo de custo que existe antes mesmo da obra existir e que, eventualmente, tem que ser repassados aos investidores que vão bancar aquela obra. O custo de incorporação, assim como também o lucro do incorporador, são adicionados via fração ideal. Eles interferem no valor da fração ideal de cada uma das unidades. O lucro do incorporador, eu gosto de deixar ele bem claro aqui, é que a atividade de incorporar, ela também tem a sua receita. Você recebe lucro do incorporador justamente porque você fomentou o negócio, criou o projeto. Então, naturalmente, se você fizer a venda dessas frações ideais para as pessoas investirem naquela unidade, quando eu falo investidor, gente, é quem está bancando a obra. Muitas vezes o incorporador ou o consultor ele não tem o dinheiro todo. Ele traz, junto com aquele empreendimento, empresas ou pessoas que são capazes de custear todo o avanço da obra. Então, o lucro do incorporador é uma remuneração justa, ela é prevista dentro da lei de incorporações e ela tem que ser calibrada ali também para que a planilha continue ainda tendo uma viabilidade. Por fim, para a gente finalizar essa etapa, o estudo de viabilidade ele vai te permitir uma visão macro, ou seja, você vai fazer um trabalho de estudo financeiro a partir de algumas premissas, alguns parâmetros, né, que só poderão ser confirmados se você, de fato, tiver com o seu empreendimento avançando, para você ter os projetos e com os projetos ter os custos detalhados. Não dá para falar em levantamento de orçamento antes mesmo de você ter o projeto. E aqui é um ponto que muitas pessoas têm dúvida, porque elas acham que elas vão fazer a estimativa o cálculo de custo da obra antes de fato de existir a obra. E não existe, não é assim. Você faz a primeira matemática, o primeiro cálculo a partir dessas informações prévias, né, esses parâmetros, para aí sim você enxergar se existe viabilidade macro ou não. O custo detalhado só tem como chegar por meio de levantamento orçamentário detalhado. E para isso você tem que ter os projetos. Então, quando você está analisando um empreendimento ainda que nem existe, é quase impossível, na verdade, você falar em custo detalhado. Não tem jeito. Não tem projeto, como é que você vai calcular custo detalhado? Então, por isso que é utilizada a técnica de orçamento por parâmetros, né, ou orçamento paramétrico, para a gente calcular o valor dos custos por meio de parâmetros macro. E o que a gente quer a partir disso? É chegar na informação que posso ir adiante ou não? Se o sinal for verde, se eu tiver realmente nesse escopo macro uma positividade com relação ao retorno do projeto, ele atende às expectativas financeiras, aí sim é que eu parto para o fechamento de lote, contratação, fazer ensaios no terreno, ou seja,
O próximo passo é avançar adiante para que você consiga ter os projetos para aí sim subsidiar um cálculo de custo dentro de um orçamento detalhado. Ou seja, dentro do processo de desenvolvimento, a gente está aqui no estudo numérico. Se eu perceber que há um sinal verde, então eu venho para cá. E aí aqui eu começo sim trabalhar não só o desenvolvimento do projeto, como principalmente o fechamento do terreno. Ou seja, agora eu contrato e compro o terreno, ou eu vou lá e faço a permuta, né? Beleza. Aí eu vou partir para os projetos até aprovar na prefeitura, desenvolver os demais projetos estruturais, sistemas prediais e desenvolver o meu plano executivo de obra, aí sim parto para execução. Então, nosso trabalho aqui é nesse primeiro estudo numérico da análise de viabilidade. Ok? Então, pessoal, eu vou deixar aberto aqui agora para responder perguntas para quem quiser esclarecer alguma coisa. Quem quiser falar, abre sua câmera, o microfone e pode fazer a pergunta. Ninguém? Bem, então a gente está encerrando aqui essa etapa. Agradeço a todos vocês. Eu vou encerrar essa transmissão de hoje aqui, encerrar a gravação e disponibilizar esse vídeo para que vocês possam vê-lo na sequência.